Olá, boa tarde. O meu nome é Susana. Estamos a 4 de outubro e estou aqui para fazer um vídeo para falar um bocadinho, ou um bocadão, porque eu já não faço um vídeo desde julho, penso eu. E muita coisa aconteceu desde julho. Eu tinha intenções de fazer um vídeo mensal a mostrar aqui o nosso espaço, onde eu pratico ou tento praticar agricultura sintrópica. Acontece que muita coisa aconteceu e eu tenho estado super ocupada e os dias vão passando, mas a razão principal que eu faço estes vídeos é: eu aprendi a cuidar de plantas, a semear, a plantar, as doenças que elas podem apanhar e os fungos e tudo o que eu aprendi até agora, a ver outras pessoas que partilham a sua experiência no YouTube. Foi a minha maior fonte de aprendizagem nos últimos 3 anos. 13 e tal. É de referir que eu comecei a plantar este espaço em janeiro de 2021 e tinha começado a minha aprendizagem online uns meses antes. A minha área de trabalho era outra, mas eu tinha vontade de mudar e apareceu uma oportunidade. E já me perdi onde é que eu ia com o que eu estava a dizer, mas ok, o que acontece? A razão pela qual eu gosto de fazer os vídeos é para mostrar a minha experiência. Porque eu aprendi tanto com a experiência dos outros no YouTube, as coisas boas e as coisas más que podem acontecer quando temos plantas e animais. E eu acho que é muito beneficial ver os espaços das outras pessoas e a realidade das outras pessoas, o que é que corre bem e o que é que corre mal. E quando eu comecei este espaço em 2021, eu não tinha nenhuma experiência, eu não sabia distinguir uma planta de pepino, de uma aboboreira, de uma lufa, eu não sabia nada. Já aprendi muito nestes anos. Nestes 3 anos, a minha vontade de aprender é muita. Passo a maioria do meu tempo aqui no jardim, mas tenho feito muitos erros também. Depois de eu começar a minha horta, eu comecei a aprender sobre a agricultura sintrópica e apaixonei-me, uma paixão acelapada. Acho que é maravilhoso. Parece-me um futuro mais risonho, onde exista agricultura sintrópica. Em termos de... É um tipo de agricultura onde é encorajada biodiversidade, tanto em termos de plantas como de animais. É trabalhar a natureza com muito respeito pela natureza, que é da natureza que vem, afinal de contas, tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos no nosso dia, vem da natureza. Não há nada. A minha viagem de avião veio da natureza. Aquele avião foi construído com algo que veio da natureza. O combustível veio da natureza. Os bancos do avião vieram da natureza. A minha panela veio da natureza. Tudo. Então, nós afastámos-nos tanto dela porque não estamos nela necessariamente muito tempo, cada vez nos afastamos mais. Eu vivi em Londres muitos anos, a natureza era assim uma coisa muito distante. Mesmo quem não vive em grandes cidades, perdemos o hábito de cuidar das nossas plantas e animais e eu acho que estamos a perder muito com isso. Desde que eu também durante muitos anos não fiz nada, não tive nenhum envolvimento com a natureza, à parte dos passeios que eu fazia questão de dar na natureza, que sempre me faziam bem à alma
e de tentar ser o máximo ecológico possível e obter muita informação sobre natureza, sobre o que se passa no nosso planeta, com marcos, animais e esse tipo de coisas. O meu contacto era quase nulo. E agora que eu estou aqui neste espaço, eu vejo o quanto estar em contato com a natureza é beneficial para nós como seres humanos. É difícil de explicar, mas dá-nos uma perspectiva de realidade diferente. Eu acho que ficamos com os pés mais assentes na terra. É difícil de explicar, mas espero que consiga mais ou menos passar a mensagem do que eu sinto. E acho que era muito. Ajuda-me a clarificar as minhas ideias e opiniões sobre coisas que se passam largamente. Estou preocupada com muita coisa que se passa, mas a minha ligação com a natureza ajuda-me a organizar os meus pensamentos e enquanto eu faço a minha parte, e há muita gente a fazer a sua parte em maior ou menor escala, cada um faz o que pode. Enquanto eu faço a minha parte, eu sinto-me bem comigo e eu sei que eu não posso mudar o planeta e todas as pessoas e as ações das pessoas, mas enquanto eu fizer a minha parte e eu sentir que estou a fazer o melhor que consigo, estou a tentar melhorar a minha terra, é uma das coisas que mais me agrada neste trabalho e em fazer agricultura sintrópica, é eu chegar a um espaço e encontrar uma areia que já não é areia, é pó, uma terra tão degradada que nada consegue crescer sem grandes ajudas de adubos. Eu nunca usei nada sintético, nada químico, sempre foi estrume de galinha, estrume de cavalo, e produtos que eu usei eram biológicos, era o óleo de neem, que é fungicida e pesticida. Entretanto, desde que eu fiz o meu último vídeo, a novidade é que uma das novidades, porque aconteceu muita coisa, eu deixei de usar seja o que for, eu não, ou melhor, eu não uso o óleo de neem mais, eu não pulverizo, o óleo de neem é biológico, para quem não sabe, eu agora nem sequer uso produtos biológicos nas minhas plantas. Isso quer dizer que eu tenho plantas doentes, mas eu prefiro passar o tempo que eu usaria a pulverizar as minhas plantas a criar, a plantar plantas que me vão dar matéria orgânica para pôr na terra, para fazer a terra mais saudável, aonde venha a ter plantas mais saudáveis. Prefiro estar a gerar matéria orgânica do que estar a pulverizar. Olá, Sky. Diz olá. Aqui. Olá. Mas pronto, há plantas mais sensíveis, como os tomateiros, a abóbora, courgette, as videiras. Essas plantas têm sofrido um bocado com não serem pulverizadas com absolutamente nada, mas mais biológico do que não usar nada não há. E o meu objetivo é ter a terra tão boa, ainda não cheguei lá, ainda tenho muito trabalho para fazer, mas ter uma terra tão boa que até essas plantas mais complicadas é o meu objetivo, espero conseguir. Até essas plantas estarão saudáveis sem a aplicação de produtos nenhuns. Em relação, agora mudando de assunto, em relação à autossustentabilidade, que é uma parte importante daquilo que eu estou a fazer aqui, tentar produzir o maior do nosso, o máximo que eu conseguir do nosso alimento para casa, que somos 4 pessoas. Em relação a essa parte, aí é que houve algumas novidades, porque
Desde que eu comecei isto há 3 anos, eu comecei a vender plantas e a vender cabazes de legumes e a tentar ser mais autossustentável, a tentar produzir o máximo do meu alimento e comer esse alimento, fosse fresco, fosse congelado, fosse processado, seja de que maneira for. Por exemplo, com os morangos, fazer doce de morango, com as abóboras, fazer sonhos de abóbora, com as laranjas, fazer licor de laranja, com o alho, fazer alho em pó, para além de usar o alho, com os pimentos vermelhos, fazer massa de pimentão e por aí fora. Há muita coisa que se pode fazer, muita mesmo, em termos de processar os nossos frutos e legumes e ter derivados desses frutos e legumes. O que aconteceu é que eu sou só uma pessoa. Sou uma pessoa que estava a tentar ter uma horta gigante, ser mais autossustentável, semear os legumes, cuidar deles, apanhá-los, processá-los, vender cabazes de legumes, vender plantas, ter um canal do YouTube e ter uma página no Facebook, uma página no Instagram, mais os meus filhos e os almoços e os jantares. E aqui vamos então à razão de eu não ter feito vídeos ultimamente no meio disto tudo. Eu não diria que descambou, eu simplesmente tive que tomar algumas decisões a respeito de para onde é que eu vou, porque simplesmente as horas do dia não chegavam para tudo. E depois, por exemplo, onde eu estava a tentar vender um cabaz diversificado, com pelo menos, sei lá, 8 legumes e frutas diferentes no cabaz, isso estava a ser um esforço muito grande para mim, para ter o suficiente para mim e para os cabazes. Então o que é que acontecia? Às vezes, para eu conseguir fazer um cabaz completo e deixar o cliente contente, às vezes, não muitas vezes, mas chegou-me a acontecer ficar eu sem um legume e ir comprar ao supermercado. E entretanto vendi o meu legume biológico e depois fui comprar legumes ao supermercado que não são biológicos. Eu não sou rica, não, por mais que eu gostasse de comprar as batatas biológicas no supermercado, a vida não está fácil, que é mesmo assim para a maioria de nós. E pronto, então, conclusão, os vídeos do YouTube tiveram de ficar um bocado à parte, com pena minha, porque a minha ideia era mostrar os meus erros e o que corre bem aqui para ajudar alguém. Se eu não estou a fazer vídeos, não estou a ajudar. E muita coisa aconteceu, muita coisa foi... Muita planta adoeceu, muita planta correu muito bem e fizemos colheitas. E foi toda uma experiência que eu gostava de ter partilhado. Pode ser que ajude alguém na sua própria experiência, na sua horta, no seu espaço, no seu... o que tiver a fazer. Mas não deu. Mas eu planeio continuar a fazer vídeos e a mostrar a minha experiência com menos frequência. A questão dos cabazes, as pessoas que me compravam cabazes, se me pedirem, eu continuo, não vou negar cabazes às pessoas que já me compravam. Não aceito pessoas novas, mas também não estou a promover os cabazes extremamente neste momento, porque realmente eu cheguei à conclusão que era demasiado para a minha carroça. Entretanto, eu vendo plantas também online e as plantas dão menos trabalho do que os legumes. E as horas do dia são limitadas e então pareceu-me ser a decisão mais correta ou melhor para mim
dedicar-me mais às plantas, porque tudo eu não posso fazer. Quando eu comecei a fazer este vídeo, estava a pensar fazer uma visita aqui à minha horta mais a fundo, mas tendo em conta que eu já falei tanto tempo e ainda tenho muito mais coisa para falar. Enquanto eu não faço vídeos, tem-me vindo à ideia muitas coisas que eu gostava de partilhar. Aliás, eu vou fazer o outro vídeo a mostrar a horta e vou falar um bocadinho mais, se não tiverem fartos de me ouvir já, a respeito da agricultura sintrópica e de um tema muito premente e que me tem preocupado bastante e sobre o qual eu gostava de partilhar algumas ideias aqui no meu canal. Uma das razões que eu me apaixonei pela agricultura sintrópica é que não é só o ser agricultura regenerativa e estarmos a transformar solo pobre em solo rico, cheio de nutrientes e cheio de vida, é que também uma agricultura sintrópica bem conseguida, e tenho que fazer o à parte que eu tenho dificuldade, mas devagarinho vou indo. Tenho dificuldade na agricultura sintrópica porque simplesmente não é fácil. Não é fácil porque plantamos vários estratos, várias alturas de plantas muito próximas umas das outras e isso pode gerar complicações, principalmente para quem tem pouca experiência como eu. Mas a razão principal é que a agricultura sintrópica, que foi começada por uma pessoa que se chama Ernst Gotsch, bem conseguida e com o tempo, é explicado pelos cientistas e pelos mais entendidos, e quando eles explicam eu compreendo e acho que faz todo o sentido, que quando nós plantamos em vários estratos, como várias alturas de plantas, como numa floresta, imaginando uma floresta onde o homem não teve, floresta intocada tem plantas de vários níveis, e essa floresta não precisa de fertilizante, nem herbicida, nem pesticida, nem nenhum sida, nem adubo, porque são as plantas, é a decomposição dos ramos que caem com o vento ou porque já estão velhos e a árvore morreu. É a decomposição de tudo e aquela matéria orgânica, aquela terra rica que faz um ambiente saudável, que gera alimento sem precisar de nada do exterior, que é o que nós tentamos recriar na agricultura sintrópica. Ao conseguir um espaço com os vários estratos, nós geramos condensação, umidade, que por si faz chover, literalmente. Agora, eu não sou cientista, não tenho conhecimento suficiente para estar a explicar estas coisas em pormenor e não quero estar a dizer nada errado. Eu não vou entrar em grandes pormenores porque também não sei. Eu sei que quando me explicam isto, faz todo o sentido que onde há uma floresta chove. E não é a chuva que faz a floresta, é a condensação que existe dentro da floresta por causa dos vários estratos de plantas que gera a condensação e a umidade para fazer chover. O Ernst Gotsch, quando ele começou o espaço dele, a cultivar o espaço dele, que acho que foi há 12 anos no Brasil, as nascentes do espaço dele, do terreno dele, como quiserem chamar, estavam secas. Aliás, acho que nem havia conhecimento de que estavam ali nascentes. Estavam secas, não havia sinal de nascentes. E com a sua agricultura, ao longo dos anos, o Ernst reativou
17 nascentes que estavam secas. O Ensgotch, a zona onde ele está, não havia pluviosidade, estava muito difícil de fazer agricultura. E desde que ele está lá, a pluviosidade aumentou e vê-se nos registros anuais da sua zona que a sua floresta, que eu não sei quantos hectares são, mas são muitos hectares de floresta, que entretanto ele já chegou a um ponto onde ele já tem tanta biodiversidade que os pássaros e os esquilos e os outros bichinhos que andam na floresta já plantam por ele. Porque a biodiversidade é tanta, não é que os pássaros vão buscar as sementinhas e semeá-las do buraco, é que comem a fruta e depois nos seus dejetos largam essas sementes, os pássaros, os esquilos, seja o que for, e as sementes germinam se tiverem as condições para isso. E num ambiente úmido e florestal é muito mais fácil pôr uma semente germinar do que no meio do deserto. É a tal coisa. Então, o que é que nós nos habituamos a fazer ao longo dos anos na agricultura convencional? Nós chegamos a um sítio, o que é que fazemos? Eliminamos todas as ervas, remexemos toda a terra. E depois isto leva à microbiologia também, mas eu já lá vou. Adicionamos herbicida, pesticida, fungicida, adubo químico. O que é que nós estamos a fazer àquela terra que estava perfeitamente boa quando lá chegámos? Estamos constantemente a dar trolitadas, digamos assim, usando um vocabulário, palavra que me veio à cabeça. Estamos constantemente a dar trolitadas a tudo o que está ali, incluindo, e muito importante, aprendi eu ao longo destes 3 anos, eu interesso muito por agricultura sintrópica e também por microbiologia. Então, mas está tudo relacionado. A microbiologia são, para quem não tem nenhum conhecimento do assunto, e eu também não sou perita, como eu digo, eu estou a aprender, mas a microbiologia é toda uma vida que está na terra, debaixo da terra, a trabalhar continuamente na floresta, por exemplo, imaginemos, na floresta, dentro daquela camada de folhagem a apodrecer e terra que já está decomposta, há muita vida que posta no microscópio, se nós agarrarmos um punhadinho de terra, estão milhões e milhões de criaturas vivas. Essas criaturas fazem o trabalho de pôr os nutrientes que estão na terra disponíveis para serem usados pelas plantas. Ou seja, toda a terra tem nutrientes. A questão é se esses nutrientes estão disponíveis para a planta conseguir absorvê-los. Para a planta conseguir absorvê-los, das duas uma. Ou nós estamos a usar produtos químicos, ou a microbiologia está a fazer esse trabalho. Esses bichinhos que estão na terra, que não se veem a olho nu, eles ingerem o que eles têm a ingerir da terra, passa pelo seu sistema digestivo e sai. É defecado, portanto. Só no fim de ter passado no sistema digestivo desses bichinhos todos é que os nutrientes ficam disponíveis para as plantas. E toda essa microbiologia, toda essa biodiversidade debaixo de terra não só torna disponíveis, como ajuda, faz uma rede de transporte, digamos assim, que é o sistema de metro debaixo da terra, ou de comboio de metro, porque é debaixo da terra, de transporte de nutrientes de planta para planta. Isso só é possível se a terra não estiver remexida, se
se não levou pesticida, se não levou herbicida, se não levou fungicida, se não levou adubos, porque para levar o adubo tem que ser remexida. Então, se nós não queremos remexer a terra e adicionar esses químicos todos, só há outro caminho possível, que tanto a agricultura sintrópica, da qual tanto já falei, como a permacultura e as agroflorestas e a agricultura biológica, todos estes tipos de agricultura usam, que é a adição de matéria orgânica. Não é um bocadinho de matéria orgânica para conseguir um espaço sintrópico saudável, que esteja em crescimento, que não esteja, onde as plantas não estejam a sofrer porque não levaram produtos nenhuns. É preciso muita matéria orgânica. Tem sido esse a minha maior dificuldade aqui no meu espaço, conseguir ter matéria orgânica suficiente para ter a minha terra tapada o suficiente para gerar umidade suficiente para a microbiologia, que precisam de umidade também, não é só de matéria orgânica. Se eu chegar ao deserto e espalhar um monte de matéria orgânica por lá fora, mesmo assim não vai ser possível, porque a microbiologia, as bactérias e fungos importantes dos quais eu estava a falar, para além das minhocas e outros peixinhos que se vêem a olho nu, precisam de umidade também, não é só matéria orgânica. Como eu plantei um espaço, depende do ponto de vista, eu diria grande. Eu tenho uma área, para quem já viu vídeos meus, e esse espaço também foi aumentado desde o meu último vídeo, é outra das novidades. As linhas que eu tinha plantadas entre as árvores, que iam até quase 2/3 das linhas, agora já vão até ao fundo. Daí outra razão de eu ter estado tão ocupada entre todas as outras e não fazer os vídeos foi que também aumentei as linhas. Também fiz uma reestruturação, porque eu tive uma pessoa que me ajudou bastante, que faz como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Em inglês é consultancy. Eu vivi muitos anos na Inglaterra. Como é que se diz em português? É uma pessoa que vem aqui, pagamos-lhe um X e ajuda-nos, dá-nos conselhos. Essa pessoa tem muito mais experiência do que eu, de longe, em agricultura sintrópica. Veio aqui, eu paguei, como é óbvio, e ajudou-me bastante, deu-me bastantes conselhos no que é que eu estava a fazer mal, no que é que eu podia melhorar. E eu agarrei na informação que ele me deu e fiz uma grandíssima reestruturação. É muitas coisas que eu estava a fazer mal. E eu sei que continuo a fazer coisas erradas, mas às vezes eu não tenho plantas disponíveis para todos os estratos e tenho que alterar um bocadinho as regras da agricultura. A agricultura sintrópica não diria que é regras, tem princípios. E às vezes eu não tenho plantas a jeito para plantar uma nova área com todos os estratos, e então faço com o que eu tiver disponível na hora, e depois, quando tiver as outras plantas disponíveis, então vou lá e planto. Mas eu fiz uma grande reestruturação e isso também demorou bastante tempo entre a reestruturação, os cabazes e as plantas. Realmente aconteceu muito. Voltando à microbiologia, pois eu estava a dizer que nunca senti que eu tivesse matéria orgânica suficiente para o que eu preciso. Agora, finalmente, comecei a ter matéria orgânica que eu considero suficiente para pôr nos caminhos entre as minhas linhas de legumes, porque eu nas linhas já tinha matéria orgânica. Embora eu nunca considere que é suficiente, eu quero uma camada maior de matéria orgânica do que eu tenho, porque está cada vez mais calor, cada vez mais seco, e é importante ter uma grande camada de matéria orgânica. Mas finalmente
isto é uma das coisas boas que aconteceram, nem tudo foi mau, aliás, nada foi mau, tudo faz parte da aprendizagem. E os cabazes eu espero voltar a fazê-los, é só que enquanto se está a começar uma agrofloresta, estar a fazer logo cabazes e estas coisas todas realmente foi muito, mas os cabazes não estão postos de parte para sempre, os cabazes estão no plano de futuro. O que será, espero eu, cada vez mais possível conforme eu tiver mais matéria orgânica e terra mais saudável. E isso sim está a acontecer devagarinho, mas está. Tanto que eu estou a começar a tapar os meus caminhos, como eu disse, entre os canteiros com matéria orgânica, porque eu não quero só matéria orgânica nos canteiros, eu quero literalmente, o meu objetivo é ter todo o meu espaço coberto com uma grande camada de matéria orgânica na terra. Ora, isto para o Ernst Gotts, fundador deste tipo de agricultura, não se faz com facilidade. Não tenho dúvida que até ele terá alguma dificuldade, mas será muito mais fácil do que para mim, sem experiência. Mas entusiasmo não falta, vontade também não. E no meio disto tudo acabei por não dizer. Assim eu disse. Era em relação à parte da condensação e do fazer chover, porque estamos a 4 de outubro, a 1 de outubro fez 37 graus, hoje acho que teve uns 35, são 4 de outubro, e eu olho à minha volta e vejo esta terra toda descoberta, sem matéria orgânica, a ser remexida, a adicionar pesticidas, herbicidas. Até se sente o calor a irradiar dessa terra. Agora, nunca ninguém foi a uma floresta e sentiu o calor a irradiar da terra. Nem precisa de ser uma floresta, desde que tenha uma camada de plantas, só aí já arrefecemos um bocadinho as coisas, a meu ver. E para isto basta usar o comum, o senso comum. Não é, toda a gente sabe que debaixo de uma árvore está mais fresco, principalmente certos tipos de árvores. Sente-se o fresquinho, sente-se a umidade. Então, há quem argumente que o aquecimento global é inevitável e podem ter razão, embora eu revirei os olhos um bocadinho. Podem ter razão, pode ser inevitável. Pode não depender de haver árvores ou não haver árvores, de haver plantas ou não haver plantas. No entanto, tendo em conta que somos humanos e que toda a gente se engana às vezes, e que muitas vezes essas teorias dos cientistas não vêm baseadas numa realidade, mas sim em interesses económicos de alguém, e cada vez mais todos estamos a perceber isso, acho eu. Então, eu acho que vale a pena plantar, pelo sim, pelo não. Já todos estamos a sentir o aquecimento, que é mesmo assim, todos. Então, o que é que fazemos? Das duas uma, ou plantamos, na esperança de que isso seja o suficiente, que vamos conseguir juntos, porque não sou eu aqui no meu espacinho e meia dúzia de pessoas, mas não é meia dúzia de pessoas, somos muitos já neste caminho, felizmente. Vamos deixar para o destino, é inevitável, ou vamos tentar, isto é os meus sonhos, as minhas ideias, chamem-me malucas, chamem o que quiserem, eu na verdade eu acredito mesmo naquilo que eu digo, do fundo do coração, e na verdade eu já não me preocupo com o que me possam dizer, possam chamar. Eu faço a minha parte e sinto-me tão bem com isso, e isso chega-me cada vez mais, porque não podemos estar à espera dos outros para nada. Ou melhor, não devemos estar à espera dos outros. Enquanto estamos à espera dos outros,
estamos à espera dos outros. Quando estamos a fazer, vale mais esse tempo a fazer do que esperar pelos outros. Os outros são a sua própria escolha. Cada um faz aquilo que entende. Eu, no entanto, sinto-me bem de estar a fazer isto e gosto de divulgar a agricultura sintotrópica. O Ernst Gotts acredito que seja o futuro e gostava que quem não conhece fica a conhecer, a partir no fim de conhecer, forma a sua opinião, ou gosta ou não gosta. Para mim é difícil ver que alguém, ou ver o básico, mesmo o muito básico do que é a agricultura sintrópica ou a permacultura, agroflorestas, que não sinta que é um caminho mais acertado do que a agricultura que nos habituamos a fazer para o futuro, uma vez que o que está a acontecer, há mais pessoas a adoecer, a terra está cada vez mais fraca, está cada vez mais calor, mas pronto, só quando nós ficamos a conhecer uma coisa é que podemos formar uma opinião. E acho que era essa a maior mensagem que eu queria passar hoje aqui com o meu vídeo. Era mais do que mostrar a horta, era falar um bocado da minha experiência e, muito mais importante do que a minha experiência, que tem sido muitas cabeçadas, na verdade, mas o entusiasmo nunca me falta. Às vezes falta-me energia, mas o entusiasmo não me falta. Eu vou para a cama dormir à noite e vou pensar: tenho que plantar isto, falta-me ali aquele extrato, mas vou feliz e vou cansada, mas duram que nem uma rocha. E acho que é uma coisa que mais de nós precisamos de sentir, esta leveza e ao mesmo tempo este cansaço físico de trabalhar na natureza, mas esta leveza de espírito e algo que a natureza nos dá, que eu tenho dificuldade em transmitir, mas eu sinto muito quando eu estou aqui, o que me faltou isto nos anos onde eu tinha muito pouco contacto com a natureza. E pronto, eu talvez já me tenha tornado aborrecida há 20 minutos atrás ou há meia hora, não sei há quanto tempo estou a fazer este vídeo, antes que eu me torne extremamente aborrecida e que estejam completamente fartos de me ouvir. Eu vou acabar o meu vídeo por aqui, mas antes disso vou só ali rapidinho. Está a ficar escuro, espero que ainda consigam ver. Eu vou rapidinho mostrar aqui o meu solo coberto nas áreas onde eu... O que é que estás à procura, Sky? Anda para aí algum ratinho, algum bichinho, e a minha cadela anda à caça. Não sei se está demasiado escuro para conseguirem ver assim uma visão geral, muito geral do meu espaço, mas eu tenho começado recentemente, finalmente, a tapar os meus caminhos assim. Preciso de uma camada muito maior, entretanto já estão a aparecer aqui as ervas espontâneas. Nos meus canteiros eu já tinha a terra coberta, não é o suficiente ainda. Eu tenho, o que é que eu tenho aqui? Restos de folhas, restos do galinheiro, canas. Aqui tenho folhas de alcásia, folhas de árvore, ramos, troncos pequenos, folhas de lírio-cana. Tudo o que sai entra muita comida nos galinheiros, de vez em quando vou lá e trago pasadas cá para fora. Aqui são restos de ervas, ou seja, eu já tinha os meus canteiros aqui dentro destas linhas, que são os meus canteiros, já tinha coberto com matéria orgânica. Mas agora
e eu estou super feliz. Isto é um momento histórico para mim, finalmente começar a ter matéria orgânica suficiente para cobrir toda a minha terra. O que depois começa a acontecer é que